Fala pessoal, hoje vamos começar a gravar as questões relativas aos simulados da CPA 10. Acompanhe comigo então, através deste e-book que tem 718 questões para você estudar mais facilmente para a CPA 10 e passar de primeira nessa prova da Ambima. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para ficar mais fácil como que vai funcionar essas correções aqui. Então nós vamos pegar aqui umas questões desse meu e-book que eu fiz e coloquei essas questões. Vejam só, essa é a capa dele, né? Está disponível lá no meu site, né? Para comercialização. E aqui nós vamos, então, ele tem por módulo, né? Simulados. E aqui ele tem também os módulos com comentários, questões comentadas, né? E hoje nós vamos fazer a resolução das questões do módulo 2, que na verdade é o simulado geral. Nós temos vários simulados gerais e nós vamos começar hoje pelo simulado geral 2, que envolve aqui 50 questões, na verdade, né? Como se fosse uma prova. Então, nós temos 50 simulados aqui. E nós vamos começar resolvendo aqui a questão 1, com mais ou menos o tempo de prova aqui que nós temos para resolvê-las. Eu vou tentar explicar aqui uma por uma e você aí pode estar acompanhando. O ideal é que você, se você não entender, que você pause o vídeo, volte e veja novamente, ou até procure um material para leitura no e-book do conteúdo que eu fiz para você. E que você ouça com bastante atenção, né, as explicações para que possa entender o conteúdo, o contexto da pergunta, né, as possíveis pegadinhas, porque certo aí o mínimo exigido pela prova que é de 70%. Bora lá para a primeira, então? Beleza. Então, temos aqui órgão responsável pelo recolhimento dos depósitos compulsórios. Muito bem. Uma questão que envolve aí o Banco Central, que envolve o Conselho Monetário Nacional, relacionada à política monetária, né? Então, nós aprendemos isso lá no módulo 1, né, da CPA 10, que cada órgão tem a sua atribuição. E com relação a depósitos compulsórios, nós temos que o depósito compulsório, o recolhimento dele, que é uma ação de execução, é uma função do Banco Central do Brasil. Então, a resposta certa é a letra C. Tá? Como é que eu chego no Banco Central se eu não lembro das funções, das atribuições? Olha, recolhimento, o Banco Central só faz, ele executa as funções do CMN. Né? E recolher, ou seja, receber os depósitos compulsórios, que são aqueles depósitos obrigatórios que os bancos fazem e deixam na conta de reserva bancária do Banco Central, é uma ação de execução. O Conselho Monetário Nacional não executa nada, então a letra D está eliminada. Não é porque o Conselho Monetário Nacional não executa nada. Então, esse aqui não é de jeito nenhum. Deixa eu pegar uma corzinha vermelha aqui, que acho que fica melhor, né? Para a gente estar rabiscando, né? E aí eu tenho que o Conselho Monetário Nacional, ele não executa nada. Então, não é a letra D. O Comitê de Política Monetária é responsável por definir a taxa Selic, né, que é o Copom, atrelado ao Banco Central, mas ele define a taxa Selic, não tem nada a ver com compulsório. E a CBLC, que existia antigamente, era responsável por fazer a custódia de ações que nós não temos mais. Então, resposta certa, letra C, Banco Central do Brasil ou Bacen. Beleza? Muito bem. Número 2. Vamos embora para a questão número 2 aqui. E a número 2 vai falar para nós o seguinte. O Código Ambima de Certificação Continuada, que é o código que coloca as normas aí a partir da Ambima para a CPA 10 e para a CPA 20. Continuada porque tem que renovar a cada período de tempos em tempos. Qual é o objetivo desse código? Representar os profissionais das instituições financeiras em conflitos relativos a questões de ética e padrões de conduta, fazer uma triagem dos profissionais do mercado financeiro para a determinação do cargo e remuneração, verificar o nível de capacitação do profissional para uma eventual promoção ou instituir normas de ética e padrões de conduta, elevando o nível de capacitação técnica dos profissionais. Essa é a resposta certa, né? Instituir normas de ética e padrões de conduta para elevar a capacitação técnica dos profissionais que trabalham nas instituições financeiras. Percebo que ele tentou fazer uma confusão aqui com A, colocando aqui questões de ética e padrões de conduta também.
Mas aqui ele está dizendo que é para representar os profissionais e as instituições financeiras em conflitos. Nada a ver esse negócio de conflito, né? Aí não vai representar, claro, as instituições, né? Que os profissionais trabalham nas instituições. Então, letra A está errada por isso. Letra B é bobagem, né? Fazer uma triagem dos profissionais não tem nada a ver. E a letra C também é bobagem, verificar o nível de capacitação para uma eventual promoção. Quem verifica isso é o empregador, no caso, a instituição financeira. A resposta certa, então, letra D. Vamos para a próxima questão, questão número 3. Estabelecer as diretrizes gerais da política monetária. De novo, sobre política monetária, que nem falou a questão número 1. Tá? E política cambial e meta da inflação. É atribuição de quem? Muito bem, olha só, quando a gente fala de estabelecer diretrizes, que são normas, que são regras, que vêm de cima para baixo, né, de toda a política de moeda, crédito e câmbio, certo? Bem como estabelecer a meta da inflação e não ficar controlando ou estabelecer taxa Selic, isso é função de quem manda. E quem que manda no Conselho Monetário Nacional? Quem que é o órgão máximo? CMN, letra B de bola, né? Na terceira, CMN. Não confunda com o Bacen, que o Bacen ele executa a política monetária e cambial, tá certo? E através do Copom ele define a taxa Selic para controlar a inflação e a taxa de juros, mas ele não define a meta da inflação. A CVM não tem nada a ver com política monetária, a CVM cuida da parte de ações, a parte de bolsa de valores, e o Copom ele determina, como eu já falei, a taxa Selic lá através do Bacen, que não tem nada a ver aqui com a pergunta que está dizendo sobre diretrizes gerais de política monetária. A resposta certa, então, letra B de Conselho Monetário Nacional. Legal? Vamos para o número 4. De acordo com o Código de Distribuição de Investimentos da Anbima, para desempenho da atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo, as instituições participantes devem, entre outras exigências, e aí 3 alternativas para você dizer qual está certa e qual está errada. Tipo um verdadeiro e falso, né? Esse tipo de questão tem caído cada vez mais, tomem cuidado com elas. Primeiro é o seguinte, o que vem a ser instituições participantes? São os bancos e as cooperativas de crédito e as instituições financeiras associadas à Anbima, né? Ou que aderem aos códigos da Anbima. Muito bem. Distribuição de produtos de investimento é a venda dos produtos de investimento que vocês fazem nas agências, como a distribuição de cotas de fundos de investimento. Então, vamos lá. Primeira, estar devidamente habilitadas a distribuir produtos de investimento nos termos da legislação em vigor. Isso aqui com relação às instituições participantes. Então, claro que sim, ela tem que estar habilitada. Então, a alternativa 1 está correta, né? Certa. Número 2, disponibilizar profissionais de atendimento dedicados à distribuição de produtos de investimento que sejam certificados. Correto, é claro. Né? É o que os bancos precisam fazer. Tem que ter gente certificada, CPA 10 no mínimo, para fazer frente ao gerenciamento de uma carteira num banco. E a número 3, adotar procedimentos formais do conheça seu cliente. Certo também, né? Conheça seu cliente, estabelecer as regras do KYC. Muito bem. Então, está correto o que se diz na 1, na 2 e na 3. Resposta certa da 4, letra D de dado. Questão número 5. Vamos lá? Questão número 5. Quais são os títulos registrados no sistema Selic? O sistema Selic. Então, nós temos esse sistema Selic, na verdade, que tem um nome igual à taxa Selic, mas não tem nada a ver com a taxa Selic, né? Na verdade, o sistema Selic, ele diz respeito ao Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É onde são custodiados os títulos públicos no Brasil. Então, já dei a resposta da questão. Títulos públicos federais. Resposta certa, da número 5, letra B. Então, lembre de Selic, que Selic tem a ver com o governo, né? E títulos públicos são emitidos pelo governo. Então, faça essa analogia, essa associação, para você lembrar que Sistema Selic registra e custodia os títulos públicos federais, né? Não custodia o CDB, porque o CDB é um título privado, né? E os títulos privados são custodiados na B3. LCI também é um título privado emitido por bancos, anota aí.
E debêntures conversíveis, sejam conversíveis ou não, ou incentivadas ou não, as debêntures são títulos privados emitidos por empresas não financeiras, tá certo? Então é muito importante também você saber quem são os emissores dos títulos para ir bem na sua prova do CPA 10 da Anbima. Sexta questão, nós temos o órgão normativo máximo do mercado de câmbio, moeda e crédito do Sistema Financeiro Nacional. Poxa, essa é de graça, né? Nós já comentamos lá na primeira questão que o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, na verdade, quando fala órgão máximo, e principalmente órgão normativo, é o Conselho Monetário Nacional. Aqui ele colocou mercado de câmbio, moeda e crédito. Sim, esses são os três mercados que o Conselho Monetário Nacional atua. Então, questão 6, resposta certa, letra D. Quando falo em órgão normativo, eu fico, na verdade, com o Conselho Monetário Nacional. A CVM também tem algumas funções de normatização, mas do mercado de capitais, tá certo? Não do mercado de moeda, crédito e câmbio. E por que não é o Bacen? Porque o Bacen não é um órgão normativo. O Bacen é um órgão de execução, é um órgão de supervisão, é um órgão de supervisão e de fiscalização. E a letra A, Selic, é só para confundir, está aqui de graça, não tem nada a ver, porque a Selic não é um órgão, na verdade. O sistema Selic, como eu expliquei na questão anterior, é um sistema de custódia. E a taxa Selic não tem nada a ver com o assunto em questão, né? Então, resposta certa, letra D, de dado. Sétima questão agora, bora lá, vamos ver qual é. O registro das operações na Bolsa de Valores elimina ou reduz o risco de contraparte, de crédito, de liquidez ou de mercado. Muito bem. Gente, pensa comigo, olha, nós temos os riscos de mercado, crédito e liquidez, que são os riscos de transação com os títulos que nós negociamos no mercado. Agora, quando nós não envolvemos ou não negociamos esse título dentro de uma instituição credenciada ou cadastrada lá na CVM, né, nós estamos aumentando o nosso risco de contraparte, na verdade. Então, é muito interessante, para reduzir esse risco, que haja uma instituição como a Bolsa de Valores intermediando esse negócio, para que o risco de contraparte seja minimizado, que é o risco da outra parte não entregar o produto que eu comprei, certo? Ou não me vender o produto não me entregar o produto que eu comprei, ou não me comprar o produto que eu vendi, na verdade, né? Não me pagar o produto que eu vendi. Então, a contraparte existe para mitigar este tipo de risco, tá certo? Por isso que aqui pode ser a presença, neste caso, da Bolsa de Valores, dependendo do ativo que está sendo negociado, mas poderia ser também uma corretora ou uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, né? Para fazer essa mitigação do risco. Mitigar significa reduzir. Questão 8. Muito bem. Recentemente foi aprovada a fusão de dois grandes bancos nacionais. O órgão que aprovou esta operação foi quem? Foi o Bacen, o CMN, o Conselho, a Comissão de Valores Imobiliários ou o Copom? Qual foi o órgão que aprovou uma possível fusão de dois grandes bancos nacionais? Olha só, de novo, né? Sempre lembrar que quando a frase se refere só uma dica, né, para a prova, quando a frase se refere a uma ação de execução, está se relacionando ao Bacen. Quando é uma ação de normatização ou simplesmente de diretriz, de normas, aí eu estou falando de CMN. Como aqui nós estamos falando de uma aprovação, de uma fusão, é uma questão de ir lá verificar se está tudo em ordem, então a resposta certa é o Banco Central, né? Aqui não foi editada uma norma, aqui é uma ação que o Banco Central teve que checar todas as informações para ver se está correto, né, para fazer as análises, para fazer essa fusão. Então, vamos dizer assim, deu serviço, né? Se deu serviço, é com o Bacen, né? Porque o Conselho Monetário Nacional não trabalha desse jeito. O Conselho Monetário Nacional só manda. E o Bacen executa o que o Conselho Monetário já anteriormente deve ter promulgado sobre fusões e aquisições entre instituições financeiras. O Bacen vai lá, lê o que o CMN escreveu e vem conferir se está tudo em ordem. Entendeu? Essa é a ideia da fusão. Muito bem.
Questão número 9. Trata-se de uma competência da Previc, né? A Previc, que é uma instituição, lembra o que é a Previc? Né? É uma instituição que é a supervisora das previdências privadas fechadas, né? Nós temos as abertas e as fechadas. Então, vamos lá. Letra A. Fiscalização das entidades abertas de previdência complementar. Não porque eu falei que é fechada e não aberta. Então, essa aqui não é. Letra B, fiscalização dos fundos de investimentos. Não, a Previc não fiscaliza fundos de investimentos, isso aqui é prerrogativa da CVM. Letra C, definição das diretrizes do mercado de previdência fechada. Olha só, a Previc é um órgão de fiscalização. Lembra lá que eu fiz aquele quadrinho, né, lá no material de estudos? E aí nós temos aqui a Previc, né? Em cima da Previc tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Esse é um órgão normativo. O órgão de supervisão é a Previc. Então, significa que a Previc não estabelece diretrizes, tá certo? Diretrizes é coisa de quem normatiza. Norma, diretriz tem a ver com norma, grava isso, né? Então, a resposta certa, a letra D de dado, fiscalizar as atividades dos fundos de pensão. Lembre-se, mas você falou que era previdência fechada. Lembre-se, previdência fechada também é conhecido como fundos de pensão. Lembra do fundo de pensão da Petrobras e dos Correios, por exemplo? São fundos de pensão, né, destinados a pessoas que trabalham nestas empresas e formam o famoso EFPC, que é uma entidade fechada de previdência complementar. Beleza? Então, tá bom. Vamos embora para a questão número 10. Questão número 10. Qual é o principal objetivo do sistema de pagamentos brasileiro, SPB? Principal objetivo do sistema de pagamentos brasileiro, né? Que é aquele que é responsável pela compensação e transferência de valores entre instituições financeiras. Reduzir o spread bancário? Não. O spread bancário não é reduzido pelo sistema de pagamentos brasileiro, né? Na verdade, o spread é a diferença entre a taxa de juros de captação e a taxa de juros de empréstimos, né? E essa o banco trabalha de acordo com a taxa Selic ou determinações aí do Conselho Monetário Nacional. Reduzir o risco sistêmico. Essa é a resposta certa, né? Risco sistêmico é aquele risco que está imposto para todo o sistema, tá? O risco total do sistema. E aí, se você, o objetivo do sistema de pagamentos brasileiro é reduzir o risco sistêmico, por exemplo, fazendo transferências online de recursos, pois isso dá mais estabilidade e segurança para o sistema financeiro nacional. Por que não é a letra C? Porque a letra C está dizendo reduzir os índices de inadimplência. Não é o SPB que faz isso, né? E aumentar a competitividade entre os bancos também não. Então, essas duas não têm nada a ver com o peixe, estão fora de contexto. Não é a letra B a resposta certa. Bora lá para o número 11, questão número 11. Estimular o funcionamento das bolsas de valores e proteger os interesses e atribuições e proteger os interesses dos investidores. Cara, aqui tem duas dicas que eu já vou sublinhar que são fatais para essa questão. Quando a questão relativa ao módulo 1 falar em bolsa de valores e investidores ou corretoras de valores, eu estou falando da CVM. Então, a resposta aqui só pode ser Comissão de Valores Mobiliários, letra C, porque está se referindo a esses dois aqui. Como eu dei a dica da palavra-chave, quando eu falar de mercado de moeda, crédito e câmbio, aí pode ser CMN ou Bacen. Quando eu falar de bolsa de valores, investidores, corretoras, aí é a CVM. Nesse caso, o Copom está de graça aqui, como eu falei, o Copom não é um organismo, o Copom é um departamento, é uma peça dentro do Banco Central que tem objetivo específico de se reunir e definir a taxa Selic meta. Então, não tem nada a ver com bolsa de valores e investidores aqui. Resposta certa, letra C, CVM, número 11, ok? Muito bem, vamos para a número 12. Agora, uma questãozinha um pouquinho mais extensa, mas nada difícil, né? Vamos falar, olha só, muito importante quando você começar a ler a questão, você prestar atenção sobre qual é o assunto, né? A questão anterior, por exemplo, era sobre as bolsas de valores, né, e os investidores. Estava pedindo quem é o responsável por supervisionar aquele mercado.
Então, está falando de CVM. Aqui nós vamos falar sobre bancos múltiplos, que é mais um dos participantes do Sistema Financeiro Nacional. Essas instituições financeiras privadas ou públicas que realizam operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras por intermédio das seguintes carteiras, que são comercial e de investimento, de desenvolvimento, setor público, né, de crédito imobiliário, de banco múltiplo, deve ser constituído com no mínimo, né? Então, a pergunta é sobre banco múltiplo. Então, você já consegue colocar na tua cabeça que banco múltiplo tem que ter no mínimo 2 carteiras. Lembra dessa regra? E uma delas tem que ser a comercial e a outra do investimento. Então, beleza. Então, se tem que ter no mínimo 2 carteiras, não, no mínimo, não é no máximo, né? É no mínimo 2 carteiras. Então, no mínimo, né? Opa, risquei por cima, queria riscar embaixo aqui, ó. Aí. No mínimo 2 carteiras. Então, elimina a letra B, que tem 3 carteiras, e a letra D, que tem 3 carteiras. Fiquei com a letra A e com a letra C. Vamos ver qual é a diferença entre essas duas. A letra A, 2 carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente a comercial ou de investimento e ser organizado sob a forma de sociedade anônima. Me parece que está certo. Vamos ver o que está errado na letra C. 2 carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente comercial, com direito à captação de depósito à vista. Está errado porque uma delas sendo obrigatoriamente comercial, não apenas, tem que ser comercial ou de investimento, que é o que diz aqui na letra A, ó, tá? Pode ser uma dessas duas aqui, daí já é um banco múltiplo, tá? Com direito de captação de depósito à vista. Se tiver carteira comercial, pode captar depósito à vista. Se não tiver carteira comercial, não pode captar depósito à vista. Então, muita atenção com essa pegadinha na prova também. Beleza? Beleza. Questões fáceis, né? Vamos embora para a questão número 13. Número 13 é o órgão executor das normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional. De novo, ó, órgão executor. Você já está falando, órgão executor das normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional. Quem executa elas é o Banco Central. Resposta, letra A. Ó, letra A, tá bom? Tá? Executor do CMN. É o banco dos bancos, na verdade, o Banco Central, né? É o principal executor do CMN. A Caixa Econômica é um banco público, né? O BNDES é um banco de desenvolvimento público também, né? E o Banco do Brasil tem uma sociedade de economia mista. Então, esses três, na verdade, eles são subordinados, de certa forma, ao Banco Central e ao CMN, que eles têm que cumprir as exigências destes órgãos. Tá joia? Número 14, o registro de um CDB na B3, antiga CETIP. Por que são registrados os títulos? Porque os títulos têm que ser registrados, né? Para quê? Qual que é o motivo? Pensa comigo. Para garantir o pagamento integral do título, na verdade, um CDB é emitido por um banco, né? Se o banco quebrar, na verdade, e você tiver mais que 250 mil, que é o que é garantido pelo FGC, tu vai perder o dinheiro. Então, não tem Cristo que garanta isso daqui, tá certo? Então, esse negócio de garante é muito arriscado falar aqui com relação ao pagamento, porque se o banco quebrar e você tiver mais de 250 mil, o restante você perde. Então, a B3, na verdade, ela garante a autenticidade e a existência do título, porque normalmente quando você aplica num produto no mercado financeiro, você deposita o dinheiro da conta e aí você faz a aplicação via internet ou lá com o teu gerente da conta, né? Você não sabe exatamente se esse produto existe, mas ele fica registrado com um número, né, lá na B3, para que você possa saber se ele é autêntico, se ele é real, se ele existe realmente, tá? Então, letra B é a resposta certa. Por que não é a C? Ele está dizendo aqui que o registro de um CDB na B3 não representa nenhuma segurança adicional para o investidor, né? Como eu acabei de falar, que a B está certa, ele representa, sim, uma garantia adicional. E a letra D não é, porque está dizendo assim, que garante o pagamento do título até o limite de 250 mil reais. Na verdade, quem garante esse pagamento até este valor é o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Aqui nós estamos falando do registro na B3, que é a antiga CETIP. O registro não garante esse pagamento, tá? Quem garante é o Fundo Garantidor de Crédito. Por isso que a letra D está errada. Muito bem, espero que você esteja gostando. Já estamos na questão 15.
Bora lá então para a questão 15, ela fala sobre intermediação financeira desempenhada pelo Sistema Financeiro Nacional. É correto afirmar que, bem, o Sistema Financeiro Nacional é composto por agentes superavitários e agentes deficitários, né? Os deficitários são os que estão precisando de dinheiro e os superavitários que têm dinheiro sobrando emprestam para os demais. Isso através das instituições financeiras. Ele quer saber, então, sobre intermediação financeira, qual é a resposta correta. A letra A diz assim: o agente superavitário é aquele que necessita de mais dinheiro do que tem disponível, enquanto o agente deficitário é aquele que necessita menos dinheiro que tem disponível. É exatamente o contrário, né? Então, não é a letra A, né? O agente superavitário é aquele que tem mais dinheiro do que tem disponível, enquanto o agente deficitário tem menos dinheiro do que o montante disponível na letra A. Não é o agente superavitário, na verdade, é aquele que tem dinheiro sobrando, né? Ele vai emprestar dinheiro para quem, na verdade, não tem. Letra B, a expressão custos de transação representa o valor cobrado por uma corretora para a realização de uma operação e também denominada taxa de corretagem. A expressão custos de transação representa o valor. Lembrando que aqui essa expressão não está errada, mas nós estamos falando sobre a função de intermediação financeira desempenhada pelo Sistema Financeiro Nacional. Então, nós não estamos falando de custos de transação. Letra C. Os intermediários financeiros que estejam regularmente inseridos no Sistema Financeiro Nacional não podem cobrar taxas de juros mais altas do que as permitidas pela lei da usura. Número 15. Não tem nada a ver essa lei, não tem nada a ver. Essas taxas são definidas os tetos, limites, pelo Conselho Monetário Nacional e não tem nada a ver com a lei da usura, na verdade. Os bancos cobram taxas diferenciadas, umas mais altas, outras mais baixas, dependendo da modalidade. E a letra D, que é a questão correta, a captação de recursos dos agentes superavitários mediante contrapartida e a sua disponibilização aos agentes deficitários mediante cobrança de juros é denominada intermediação financeira. Então, essa é a resposta correta, porque a pergunta é sobre a função de intermediação. Então, eles querem saber, nós queremos saber aqui, qual é o conceito, o objetivo, ou a função de intermediação financeira. E que é isso aqui. Quem tem, empresta para quem não tem e cobra um spread, ou seja, uma diferença aí, tá certo? Daria para confundir com a número 1, que é muito parecida, né, na verdade, mas não é o conceito de intermediação. O número 1 está falando quem é o agente superavitário e quem é o agente deficitário, que tem a ver com a resposta, mas não é o contexto correto. Cuidado com as pegadinhas, tá joia? E as outras duas estão aí de graça, não tem nada a ver. Questão número 16, a clearing house, né? O que é isso? Né? Casas de custódia, casa de limpeza, encarregada de registrar, entre outros, títulos, CDB e letras de crédito imobiliário. Lembrem-se que as clearing house ou casas de custódia, elas registram, elas guardam, elas custodiam os títulos de acordo com a modalidade do título. Então, se for um título público, é num lugar, se for um título privado, é num outro lugar. Muito bem, então nós temos aqui que o CDB e as letras imobiliárias são emitidas por bancos, né? Emitidas por bancos. Então, são títulos privados. Para começo de história, são títulos privados. Eu falei para vocês que título público ele é custodiado no sistema Selic, tá certo? Então, se esses aqui são títulos privados, então não são custodiados na Selic, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, certo? Muito bem, as DTVMs não têm a função de custodiar, elas têm a função apenas, né, de fazer a intermediação entre a compra e venda de ações entre o investidor e a Bolsa. Então, não é a letra A. E o Banco Central também não faz essa função de custódia. A resposta certa é a própria B3, que é a antiga CETIP, que faz
agora a custódia destes títulos, para você saber onde procurar e se ela realmente existe. Questão 17. O jogador de futebol brasileiro Zé da Bola, contratado pelo Inter de Milão, que teve que pagar 5 milhões ao clube onde jogava no Brasil. Essa movimentação financeira foi registrada no CMN, no CETIP, na B3 ou no Bacen? Questão 17. O que você acha que é a resposta correta, né? Pensa comigo. Se ele está jogando num time chamado Inter de Milão, né? A gente, apesar de ter um time no Brasil chamado Inter, mas está falando Inter de Milão. Milão é uma cidade europeia da Itália, então significa que essa transação aqui é uma transação internacional. Recursos do exterior vindos para o Brasil. Considerando o valor aqui de 5 milhões, ele vai passar pelo Banco Central, né? Porque esse dinheiro provavelmente virá em euros. O Banco Central tem que comprar esses euros e pagar para o investidor que está recebendo o dinheiro aqui no Brasil em reais. Essa conversão é feita pelo Banco Central. Então, o CMN não executa nada, então não é com ele, tá certo? E a CETIP não tem nada a ver com esse negócio, que é uma casa de custódia, e a Bolsa de Valores também não, porque a Bolsa de Valores negocia ativos de renda variável, né? Então, aqui não se trata desse assunto. Aqui, na verdade, estamos falando de transferências internacionais. Tá joia? Muito bem. Questão número 18. Questão número 18. Analisa aí comigo. Em relação às operações de crédito, assinale a principal diferença entre um banco comercial e um banco de investimento. Ó, uma ótima questão para uma análise coerente. Banco comercial e o banco de investimento. Primeiro, letra A. O banco de investimento não concede crédito às pessoas jurídicas e recebe depósito à vista. Essa questão está errada porque o banco de investimentos não tem conta, não tem carteira comercial. Não tendo carteira comercial, ele não pode receber depósito à vista. Então, está errado a letra A. Letra B. Banco de investimento trabalha com curto e médio prazo, enquanto o banco comercial faz operações de crédito médio e longo prazo. Também não, é o contrário. Na verdade, o banco de investimento que trabalha a médio e longo prazo e o banco comercial faz aquelas transações mais curtas, né? Faz operações de desconto de cheque, antecipação de recebíveis, nota promissória, tudo que tem vencimento mais curto, capital de giro, né? E a letra C, banco comercial não concede crédito às pessoas jurídicas. Será? Não, claro que não. Eu acabei de falar que um banco comercial faz empréstimo, sim, para pessoa jurídica de antecipação de recebíveis, por exemplo, porém de curto prazo, né? São aquelas operações mais curtas que envolvem aí o fluxo de caixa da empresa. Então, a correta aqui é a letra D, né? Que o banco comercial trabalha com curto e médio prazo, enquanto o banco de investimento faz operações de médio e longo prazo. É praticamente o inverso da letra B, né? Que está errada, certo? Cuida para não cair em pegadinha. Já falei, mas não custa falar de novo. Questão número 19. Instituições que podem captar depósito à vista e a prazo, conceder empréstimos e financiamentos e administrar fundos de investimentos. Banco de investimento, sociedade distribuidora, bancos múltiplos e bancos múltiplos com carteira comercial e de investimento. Bem, aqui ele está dizendo várias coisas. Ó. Ele está dizendo que pode captar depósito à vista. Para captar depósito à vista, tem que ter carteira comercial. Banco de investimento não as tem. Né? Banco múltiplo com carteira de investimento e financiamento. Não está dizendo que tem carteira comercial, também elimino essa daqui. Sociedade distribuidora de títulos e valores imobiliários. Nada a ver. Se é distribuidora de títulos imobiliários, não trabalha com empréstimos, sim com investimentos. E a resposta certa, letra D, um banco múltiplo com carteira comercial e de investimento. Aí sim, a carteira comercial faz os empréstimos e financiamentos e a carteira de investimento, na verdade, faz os investimentos necessários, né? Administra os fundos de investimentos. E a carteira comercial capta os depósitos à vista e a prazo e concede os empréstimos e financiamentos. Essa é a ideia. Beleza? E a questão 20, né? Questão número 20, a adesão aos códigos de regulação e melhores práticas da Anbima. Ela é facultativa para as instituições afiliadas? Não, galera.
Não. A adesão aos códigos de autorregulação é facultativa? Não. Para quem é afiliado, é obrigatório, né? Nós temos dois tipos de afiliação. Um é o afiliado mesmo, que é o associado à Ambima, e outra é a instituição que só adere a alguns códigos, porque a Ambima possui vários códigos. Então, uma vez sendo afiliado, né, associado à Ambima, tem que cumprir, não é facultativo. Letra B, recomendada pelo Bacen para as instituições financeiras. Não é uma recomendação do Bacen, aliás, o Bacen não tem nada a ver com a Ambima diretamente, né? A Ambima trata de investimentos, está ligada mais à CVM, enquanto que o Bacen cuida mais das instituições financeiras, da sua fiscalização, né? Então, não é a letra B. A letra C, obrigatória para todos os bancos de investimentos a adesão aos códigos? Não, não é só o banco de investimento também, né? Mas não é obrigatória para os bancos de investimento, para todos, né? O contexto até está certo, né? A alternativa obrigatória para todos os bancos de investimento, sem dúvida. A adesão, se ele for associado à Ambima, é obrigatório, né? Mas aqui eu estou pedindo algo mais amplo, né? A adesão aos códigos da Ambima, como eu tenho a alternativa D, né? É obrigatória para todas as instituições afiliadas, né? Essa é a que realmente complementa a questão, né? Mas dá para ficar em dúvida com a letra C, porque ela fala dos bancos de investimentos. Mas como eu tenho a D, não é. Se eu não tivesse a D, talvez a C poderia ser uma questão certa. Mas como não, eu tenho a D, que trata de todas as instituições e não apenas dos bancos de investimentos, que realmente não é, então a resposta certa, a resposta D de dado. Beleza? Muito bem. Para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer uma pausa. Daqui a pouco eu volto com a correção de mais questões. Me aguarde aí.